No livro de português, vamos fazer as atividades da página 152 até a 154. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Aqui nós temos o exemplo de homocromia. Homo, que vem de igual, e cromia, que vem de cor. E na imagem, para exemplificar o que é uma homocromia, nós temos um urso polar que tem um pelo branco, para se confundir com a neve, que também é branca. Depois, nós temos o exemplo de homotipia. Como na palavra anterior, homo vem de igual e tipia vem de tipo. Para exemplificar, nós temos aqui a rã dourada de Madagascar, com texturas iguais às da pedra. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, que é a autotomia, no caso das lagartixas. Com base nessas informações do texto, faça um esquema como o do exemplo acima, para essa palavra. Então, vocês vão pegar autotomia e vão pesquisar a origem dessa palavra. Vejam, ela é formada pela palavra auto e pela palavra tomia. Vocês vão pesquisar o significado de auto e tomia e vão colocar aqui embaixo. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então, aqui vocês vão voltar ao texto principal sobre a lagartixa e vão pesquisar as informações que tem em cada um desses quadros. Então, no primeiro você vai colocar como nasce, grupo de animal a que pertence a lagartixa, principais predadores dela e quais são as ou qual é a estratégia de defesa que ela tem. Agora nós vamos precisar revisar o uso dos porquês, tá? Existem quatro formas diferentes de escrever o porquê na língua portuguesa. E aqui nós vamos aprender como usar cada uma delas, tá? Existe o porquê separado e sem o acento no é, que nós utilizamos no início de uma pergunta. Então, vejam só o exemplo. Por que foi embora? Comecei a pergunta com porquê, e então eu vou usar o porquê separado e sem o acento. Mas também temos o porquê junto, sem o acento. Ele é utilizado para resposta. Então, por exemplo, a resposta dessa pergunta, por que foi embora? Se eu for responder, eu posso usar porque choveu. Esse porquê de explicação, de resposta, nós escrevemos junto e sem o acento. Nós temos também o porquê separado com o acento circunflexo no é. Ele é utilizado para perguntas, só que o porquê aparece no final da frase. Então, veja só, esse aqui é no início e esse aqui no final da frase. Exemplo, atrasaram por quê? Eu terminei a pergunta com o porquê, né? Aqui eu começo com o porquê, já aqui eu termino com o porquê. Então, a diferença é que eu vou usar o porquê separado também, só que ele vai ter um acento no é, o acento circunflexo no é. Por último, nós temos o porquê junto e com o acento circunflexo. Ele faz um papel de substantivo aqui, tá? Então, ele é substituído por motivo, razão, né? Quando eu quero usar o porquê no lugar dessas palavras, de por qual motivo, tá bom? Então, exemplo, você sabe o porquê disso? Eu poderia trocar, por exemplo, por você sabe o motivo disso? Você sabe qual a razão disso? Então, esse porquê, no sentido de motivo, de razão, eu vou usar ele junto e com acento no é. Então, vamos lá para a atividade sobre o uso do porquê separado, sem o acento, e porquê junto, sem o acento. Sem olhar, vamos tentar lembrar. Esse aqui é utilizado no início de perguntas e esse aqui é utilizado nas respostas, tá bom? Mas, de qualquer forma, vamos ler esse quadro aqui explicativo. Primeiro, aliás, nós temos exemplos, né? Exemplos dos usos de porquê. Olha só, o primeiro,
Por que as lagartixas perdem o rabo? Olha só no início da pergunta, utilizando o porquê separado e sem acento, tá correto. O segundo exemplo, a quebra do rato da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. Terceiro exemplo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Na primeira frase, a expressão porque está escrita separadamente. Em que tipo de frase ela aparece? Então, vocês vão colocar aqui que esse porquê separado e sem um acento aparece no início de uma pergunta, né, de uma frase interrogativa. Item B. Na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra, porque, junto e sem acento. Qual é o tipo de frase em que ela aparece dessa forma? Vocês vão colocar aqui que essa forma de porquê é utilizada, aparece em explicações, em frases afirmativas, em frases declarativas, né, que expressam uma explicação ou a causa de alguma coisa. Vocês também podem dizer que esse porquê é utilizado em respostas, tá? Então, a segunda e a terceira frase aqui, elas são respostas, explicações da pergunta feita na primeira, tá bom? Então, esse porquê é utilizado em respostas, em explicações. Na segunda questão, você vai completar as frases usando o porquê junto, sem acento, e o porquê separado, sem acento. Eu já expliquei como é que se usa cada um deles, né? Vejam que aqui eu tenho o início de uma frase que é uma frase interrogativa, ou seja, é uma frase que é uma pergunta. Qual é o porquê que eu uso no começo de uma pergunta? Depois, nós temos a resposta, né? Qual é o porquê que eu utilizo nas respostas? E aqui nós temos a organização da estrutura de um texto informativo. Texto informativo apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. Ele tem a intenção de informar, de dar explicações sobre um assunto. Ele é feito em uma linguagem precisa, clara, objetiva e geralmente é uma linguagem formal, ou seja, diferente daquela que a gente costuma usar no dia a dia, sem a presença de gírias, né? Por quê? Porque o texto informativo ele tem que passar para a gente uma credibilidade, né? Então ele geralmente é escrito de forma, numa linguagem formal. Explicações detalhadas são utilizadas nesse tipo de texto. Uso de palavras próprias da área. Então, por exemplo, um texto científico vai ter palavras que utilizadas comumente pelos cientistas, né? Pela tecnologia, texto que for de informação da área da saúde. Então, sempre tem alguns termos específicos de cada área. E ele costuma ser organizado em blocos de assunto. O leitor. Quem são os leitores dos textos informativos? São as pessoas interessadas no assunto apresentado. Então, pode ser qualquer pessoa, desde que o assunto seja de interesse dessa pessoa. São pessoas interessadas em ter um novo conhecimento, então, em aprender, em adquirir novos conhecimentos. E aqui nós temos a prática de oralidade. O que é que vocês vão fazer nessa parte da atividade, né? Aqui nós temos um pequeno texto chamado Brincadeiras com Animais, né? Onde ele diz o seguinte, no texto, por que as lagartixas perdem o rabo? Há o seguinte aviso sobre a lagartixa. Não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa, só por brincadeira. Animais de estimação gostam de brincar com seus donos. Por exemplo, a busca de uma bolinha que foi arremessada costuma ser diversão certa para o cachorro e para o dono. Entretanto, muitas pessoas fazem brincadeiras de mau gosto com os animais e se divertem com isso. E a pergunta é, você já presenciou alguma cena assim? Alguma brincadeira de mau gosto feita com algum animal? O que foi feito com esse animal? O que você acha da atitude da pessoa que maltrata o animal? Dê a sua opinião
e ouça a dos colegas. No caso, vocês vão escrever a opinião de vocês, ou aqui mesmo no livro, né, se vocês acharem que tem espaço, ou no caderno. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!